Nós passaremos agora a um tema que será apresentado pelo professor Dierle Nunes, a quem eu tenho bastante admiração, e ele vai nos brindar com a apresentação do tema Processo e Tecnologia. O professor Dierle, ele é advogado, doutor em Direito Processual pela PUC Minas, também é doutor pela Universidade de Roma, La Sapienza, mestre em Direito Processual pela PUC Minas, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas, professor adjunto na PUC Minas e na UFMG, diretor do Instituto de Direito e Inteligência Artificial, IDEA. Então, passo a palavra ao caro professor Dr. Dierle Nunes. A palavra é sua. Boa noite para todas, boa noite para todos. Primeiramente, queria mais uma vez agradecer ao professor Bernardo Câmara, falar da honra de poder participar deste evento, de poder contribuir um pouquinho para este sucesso estrondoso que é o evento, fruto da excelência da preparação e da equipe que fez parte de toda a organização do evento. Saudar o professor Bernardo, o professor Guilherme Lage, a professora Fernanda, e aqui momentaneamente saudar também o meu professor da pós-graduação do PPGD da PUC Minas, professor desembargador Zé Marcos Rodrigues Vieira. Uma honra tê-lo aqui entre nós. Saudar minha querida amiga Caroline Talk, que sofre juntamente comigo nos dilemas de tentar compreender os impactos da tecnologia no direito e no direito processual. Saudar o Dr. Leonardo Goulart, e falar que agora, finalmente, eu vou realmente fazer a minha palestra, porque eu fiz, na verdade, eu cobri digamos assim, uma falha da minha querida amiga e professora Camila Paulinelli, que, na verdade, teve um problema tecnológico, o que casa, como eu sempre digo, com as falas em torno da tecnologia. E agora sim, para poder falar com vocês um pouco sobre o emprego da tecnologia na advocacia, para que nós possamos promover uma advocacia estratégica. E aqui o meu objetivo é, em alguma medida, conversar com todos vocês, e vocês que estão aqui nos assistindo, que são a razão maior das nossas falas aqui. É um prazer poder falar para tantas pessoas, para todos que estão aqui na audiência, mas para começar a convidá-los a uma necessidade que vocês promovam uma adaptação para um mundo que se descortina à nossa frente em face das mudanças que a tecnologia vem gerando para o exercício da advocacia. E eu vou tentar conversar com vocês nesses breves minutos exatamente acerca destes impactos para a advocacia, especialmente para a advocacia estratégica, para aquilo que vem se convencionando chamar de advocacia avançada, que é exatamente a advocacia na qual vocês começarão a se valer das benesses da tecnologia em todas as etapas do emprego da tecnologia no direito processual e na nossa função em específico. E quando a gente fala em advocacia avançada, a gente precisa recordar que nós estamos, digamos assim, no olho do furacão de um grande movimento que eu particularmente intitulo Virada Tecnológica no Direito Processual, que é exatamente a percepção de que nós estamos diante de um movimento no qual a tecnologia ela deixa de cumprir, como eu já disse mais cedo, um papel unicamente instrumental, e como Garrapão e Silaseg dizem, eles promovem uma verdadeira revolução gráfica. Nós não sabemos muito bem, ou não temos uma compreensão muito adequada de como as coisas estão acontecendo no nosso entorno. Hoje pela manhã foi feita alusão a um documentário que eu acho super didático, e para aqueles que se interessam por essas mudanças do nosso próprio modo de perceber o nosso entorno, fica a dica aqui do Dilema das Redes, da Netflix, lançado no último 9 de setembro deste ano, que é um hit absoluto e que, na verdade, explica em alguma medida como essas tecnologias podem, em grande medida, impactar no nosso convívio e nas nossas próprias incapacidades de perceber claramente como ocorrem as questões em torno da nossa vivência humana na atualidade. Mas no caso nosso aqui, como advogados, o que nos interessa é que essas tecnologias vêm deixando de cumprir um papel tão só instrumental
e vem promovendo uma verdadeira revolução da nossa função. E, para tanto, nós precisamos compreender com muita rapidez que nós temos algumas etapas do emprego da tecnologia no campo do direito processual. Eu sempre faço alusão a isso porque eu acho que facilita na compreensão e no próprio modo da gente começar a perceber como que nós podemos, como advogados, exercer a nossa função combativa em todos os seus aspectos com o auxílio da tecnologia. Porque alguns acreditam que a tecnologia pode retirar postos de trabalho, pode atrapalhar o exercício da nossa função, mas eu creio que ela pode sim fortalecer desde que nós saibamos utilizá-la. Não posso negar que muitas pessoas vão ter mais dificuldades e, por isso, da necessidade e da importância de eventos dessa magnitude, como aqui presidido e coordenado pelos meus amigos Bernardo e Guilherme, exatamente para que vocês comecem a promover esse senso de adaptação para essa nova realidade que se torna cada vez mais o nosso dia a dia e que a pandemia, de modo indiscutível, colocou em pauta de todos, querendo ou não. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber, eu tenho pelo menos 3 grandes etapas do emprego da tecnologia no direito, que são a digitalização, a automação e a transformação. A primeira etapa, todos nós já estamos acostumados na advocacia a ela há bons anos, porque ela diz respeito à etapa de digitalização ou virtualização dos processos. Só que o que muitos de nós não percebem é que essa mudança, ela não se convolou tão somente numa mudança de meio, como inicialmente poderia aparentar. Quando a gente fala em processo em autos eletrônicos, ou costumeiramente a gente usa a expressão processo eletrônico, ordinariamente nós fazemos alusão principalmente à ideia de mudar de ambiente, de mudar de meio. A gente sai do tradicional processos em autos, em papel, em meio não eletrônico, para o meio eletrônico. Só que o que nós começamos a perceber ao longo de todos esses anos do processo eletrônico entre nós é que ele começou a mudar o próprio modo como nós devemos promover as interações. E percebam que nós, brasileiros, temos um índice de digitalização dos processos muito consistente e muito diferenciado em relação à grande maioria dos países do mundo, tanto que muitos países agora na pandemia pararam, e o nosso judiciário oferta um recorde de decisões quando nós estamos diante desse quadro de afastamento social. Só que quando a gente começa a perceber, então, que o processo eletrônico não é só uma mudança de meio, nós, como advogados, precisamos nos adaptar para o modo como nós vamos começar a conversar com os juízes. E esse é o primeiro capítulo importante da nossa discussão nessa noite, nessa nossa breve discussão. Por quê? Ordinariamente, a grande maioria dos advogados continuam fazendo conversas, despachos com os juízes, nos mesmos termos que sempre fizeram, e costumam fazer as suas petições nos mesmos moldes que fizeram ou que aprenderam de seus avós, de seus pais, e assim sucessivamente. Ou seja, a forma de conversar continua sendo uma forma, às vezes, complicada, difícil de ser percebida, difícil de ser compreendida, e percebam que nós vivenciamos um judiciário que, como já dito tantas vezes, beira os 80 milhões, nós temos 77 milhões de processos em trâmite. Cada juiz tem milhares de processos sob sua responsabilidade. E se vocês não buscarem novos modos de apresentar as informações técnicas no curso do processo, as chances, inclusive, de que argumentos importantes para o deslinde e para o seu contraditório com uma influência tão defendido e tão presente hoje na legislação, tanto na Constituição, no artigo 5º, inciso 55, quanto na legislação processual, no CPC, no artigo 7º, no artigo 9º, no artigo 10º, no artigo 933, no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, todas essas prescrições do contraditório podem não se fazer presentes, porque você não conseguirá efetivamente influenciar o seu magistrado. E já na etapa de virtualização, digitalização, nós precisamos, então, mudar o modo como nós vamos empregar aquilo que se convencionou chamar ao longo dos últimos anos, e sob a ótica da professora Margaret Hagan, de Stanford, nós chamamos de emprego do legal design, através do design thinking. Ou seja, o emprego do design como funcionalidade, não como estética, para tornar as informações mais fáceis de serem absorvidas pelos magistrados. Percebam que em outras áreas, o design thinking ele já obteve impacto há muito tempo. Percebam aqui, por exemplo, no jornalismo, como eram os jornais ao longo das últimas décadas.
e como são os jornais na atualidade que nós nos valemos de smartphones para fazer a leitura. Ou seja, o modo como a informação é apresentada se modificou. E muitos advogados, mesmo agora na pandemia, que nós estamos num ambiente de tela, eles continuam fazendo manifestações, petições dos mesmos termos. E não se esqueçam, os juízes leem petições nas telas. A grande maioria dos juízes não vão ter nem tempo de fazer impressões de todas as petições. Se vocês continuarem fazendo petições nos mesmos moldes, as chances de que isso seja lido caem exponencialmente. E por isso, de alguns anos para cá, alguns escritórios já fazem isso há muito tempo, mas de alguns anos para cá, começou a se teorizar os melhores modos de empregar esse legal design, ou seja, o design como funcionalidade de apresentar a informação para além da forma tradicional, a tecnologia, mediante algoritmos, mediante alguns aplicativos, e a própria implementação do direito. Ou seja, você pode começar a pensar em fazer despachos nos quais, no curso do seu despacho ou da sua sustentação oral, você vai promovendo projeções da sua fala, um documento, uma linha do tempo, ou seja lá o que for, e você pode, às vezes, apresentar na própria petição um argumento que você vai gastar, sei lá, 10 laudas para escrever, você coloca uma forma de uma linha do tempo que você consegue demonstrar, inclusive apresentar para o magistrado a documentação hábil para fazer a demonstração. Você, às vezes, transforma um memorial para fazer um despacho com um desembargador, com um ministro, numa lauda. Isso, obviamente, não obsta que você também se valha da forma tradicional, porque você pode pegar um magistrado que possa achar um pouco estranho esse novo modo. Mas você dá opções para ele. Porque percebam, se vocês não promoverem esse nível de adequação, as chances de que os argumentos sejam levados em consideração caem. Mas com um detalhe, o uso dessa técnica, que se convencionou chamar de visual law, ela sempre tem que levar em consideração 2 aspectos importantíssimos. Quais sejam? Primeiro, que você está usando elementos de design, ou seja, de funcionalidade, não de estética. Ou seja, o objetivo é tornar a informação mais fácil de ser percebida pelo julgador. É potencializar o contraditório. Segundo, você não está fazendo isso para causar impacto ou para gerar, digamos assim, incômodo no seu decisor. Pelo contrário, você quer facilitar a informação para ele. Porque vocês precisam saber que o cérebro humano ele é neofóbico. Ele tem medo, ele tem ojeriza do que é muito novo. Então, você precisa mesclar formas tradicionais com formas inovadoras, para você oferecer para o seu decisor aquele momento assim, ahá, aquele momento assim, pô, chamou minha atenção, vou olhar. Você pode empregar QR Codes, pode colocar gráficos. Existem pesquisas empíricas que mostram que o uso de figuras e o uso de gráficos nas petições potencializam o impacto da informação em mais de 40%. Então, se valham dessas informações ou desses novos modos para potencializar a forma de lidar com esse ambiente de tela, que cada vez se torna mais comum para o nosso modo de manter a interlocução. Percebam ainda que esse ambiente da digitalização mudou também até o modo de criar ou de produzir provas. Costumeiramente, a gente ainda está numa época na qual principalmente nos valemos das provas típicas, no meio documental, testemunhal e etc, etc. Só que no âmbito tecnológico, você começa a se valer de outros modos de prova. A blockchain, por exemplo, é uma forma de você usar uma base de dados distribuída para testar uma informação digitalizada. Você pode se valer dos logs para fazer prova, inclusive provas negativas. Como você prova, por exemplo, que algo não aconteceu? Ordinariamente, no campo do processo, é impossível. No campo dos logs, que são essas conexões, são verdadeiras impressões digitais nossas na internet, você, mostrando que alguém não logou, eu costumo falar isso com os meus alunos, como que eu provo que você não assistiu ao aula? Simples, você não logou, você não acessou o sistema, eu consigo fazer a prova de que você não assistiu a aula. Inclusive, algumas instituições de ensino, quando o aluno não loga alguns dias, ela entra em contato, o que está acontecendo que você não está assistindo a aula, que você está infrequente. Perceba que você está fazendo prova negativa, pelo simples fato de não estar acessando aquele sistema. Então, você começa a mudar, e você cria novos modos absolutos de produção de prova. Então, por exemplo, você pode pegar mudanças em sites, pelos quais você pode fazer a prova, por exemplo, de uma proposta comercial que falava que o valor daquele produto estava tanto, ou às vezes uma calúnia, uma difamação. Você pode usar, por exemplo, o Wayback Machine,
que é um banco que tem bilhões de páginas que ele vai mantendo as alterações das páginas na internet. Só a título exemplificativo, eu coloquei aqui do meu site, do escritório em 2013 e em 2019, perceba, isso foi um print do próprio Wayback Machine, que inclusive vem sendo utilizado nos Estados Unidos como uma prova hábil. E nós temos aqui também uma outra empresa aqui no Brasil que vem fazendo um bom trabalho, que é o Verifact, que ele consegue provar e atestar, inclusive com laudo técnico, a prova tecnológica, te dando inclusive um laudo técnico de possíveis alterações no Instagram, no Facebook, e atestando a idoneidade daquela prova em meio digital, com muito mais eficiente, inclusive, que uma ata notarial. E aqui, obviamente, vai ter toda uma discussão jurídica sobre a fé pública, etc, etc. Mas percebam, a só digitalização já muda o modo como nós lidamos, e a gente começa a pensar naquilo que se convencionou chamar, e hoje pela manhã o pessoal até falou disso, que é a mineração de dados. Ou seja, eu consigo, a partir do processo eletrônico, extrair dados para verificar quais são os grandes problemas do judiciário, para além das percepções dos seus gestores momentâneos, verificar quais são os gargalos que precisam ser tratados e, inclusive, pensar em atuações estratégicas. E esse dado da mineração pode ser usado por nós, advogados, para extrair dados, inclusive, de como os juízes julgam, e que pode auxiliar, inclusive, na própria montagem de uma estratégia a partir de determinadas percepções. Só que aí a gente entra na segunda etapa do emprego da tecnologia no direito, que é a automação. E a automação, basicamente, você vai pegar atividades repetitivas e vai utilizar tecnologias com ou sem o emprego de inteligência artificial, que são agentes especialistas que, mediante um banco de dados, um dataset, ele parametriza esses dados para resolver um problema que o próprio modelo algoritmo é treinado para resolver, e você usa uma forma de automação convencional através de um algoritmo programado ou não programado, que são as inteligências artificiais, para te auxiliar em atividades, como as atividades repetitivas. E na advocacia, eu tenho inúmeras aplicações. Eu peguei essa tabela aqui do direito americano, na qual eu tenho várias aplicações das chamadas legal techs, ou seja, das tecnologias jurídicas, que vão auxiliar a encontrar clientela, fazer análise jurisprudencial, fazer análise de documentos, montagem de petições, gestão dos processos, análise preditiva dos casos. E aqui, só a título exemplificativo, sem ganhar nenhum valor, porque eu não estou sendo patrocinado por eles, eu vou apresentar para vocês duas legal techs, duas law techs interessantes aqui. Uma no direito trabalhista, que é o Data Lawyer, que ele simplesmente consegue oferecer para nós, no âmbito trabalhista, uma percepção de como que os juízes julgam. Ele faz uma análise preditiva de quais advogados fazem acordo, quais não fazem. Ele consegue saber qual que é a média de fixação de cada juiz. Ele consegue saber qual que é o tempo de duração de cada juiz trabalhista, ou seja, o dataset deles é um dataset que vem evoluindo dia a cada dia. E eu tenho um outro no campo tributário, que é o Turivius, que faz o mesmo serviço no campo tributário. E ele vai oferecer para você informações de como os juízes julgam, qual que é a média de julgamento, e nós já caminhamos para um emprego, inclusive, de tecnologia, para a terceira etapa do emprego da tecnologia, que é a etapa da chamada transformação, que é quando a gente começa a se valer efetivamente daquilo que se convencionou chamar desde a década de 50 de inteligência artificial, que é um campo enorme, que envolve uma série de áreas e que basicamente vai criar modelos matemáticos, algorítmicos para resolver problemas definidos a partir de um dataset específico, de um conjunto de dados. A professora e a doutora Caroline Tock fez a alusão a um desses modelos de IA que vem sendo utilizados aqui no judiciário para resolver qual problema? Verificar se um recurso extraordinário está ou não em conformidade com um dos 27 temas de treino de repercussão geral. Então, basicamente, o que essa IA faz? Ela promove o Vitor, e perceba, o Vitor que ela fez alusão, ele tem um dataset bem considerável, ele tem 45 mil processos utilizados, e foi utilizado um tipo de abordagem de inteligência artificial, de modelo de IA, que é o chamada aprendizagem de máquina, ou machine learning supervisionado, no qual um grupo de experts, ou seja, pessoas da nossa área, etiquetaram os documentos, ou seja, as petições, os recursos, etc., etc., para ensinar a máquina
a promover a vinculação, essa classificação dos recursos extraordinários, e como ela fez uma palestra brilhante, o Vitor faz essa classificação que um ser humano gastaria 44 minutos em 5 segundos. E, para tanto, ele se vale da osserização e de uma técnica, que é o processamento de linguagem natural, no qual ele consegue fazer uma leitura das peças osserizadas, para que, a partir daí, eu extraia o teor das palavras e no seu conteúdo certo. Ou seja, ele lê as palavras, interpreta e verifica se está ou não em conformidade com um daqueles temas. Um outro exemplo é o do Atos do STJ, que tem o maior dataset do judiciário brasileiro. Ele lê também os recursos especiais, também faz a mesma comparação para ele fazer precedentes qualificados. E, basicamente, faz isso. Ele pega os recursos especiais que são idênticos e os vincula a um tema para que eles sejam analisados em conjunto e separa o que não é idêntico ou os recursos especiais que não são idênticos. Inclusive, às vezes, até para que se promova, por vezes, uma implementação de atribuição do rito ou do procedimento do 1036 seguintes para a formação de um precedente. Então, perceba que as aplicações da IA para fazer essa transformação permite uma análise jurisprudencial, inclusive triangulação, ou seja, encontrar um precedente adequado para o seu caso, agrupamento de recursos em temas idênticos, triagem de juízo de admissibilidade, criação de filtros, como aqui nós estamos fazendo alusão, e análise de petições. E aqui nós estamos falando do início, do sopé da discussão, da montanha. As implementações de inteligência artificial no campo do direito são inúmeras. Também queria falar muito rapidamente do Sócrates 2.0, que está para ser implementado no STJ para fazer análise de admissibilidade. Ele é aplicado no RESP e no ARESP. Ele também faz análise semântica, ou seja, ele apresenta até em vermelho possíveis temas de inadmissibilidade, súmula 7, súmula 5, etc., etc. Oferece isso automaticamente para os assessores. Ele auxilia, inclusive, na própria análise e auditabilidade dos documentos. Ele oferta um relatório pronto para os assessores e auxilia na gestão do tribunal. Só que o que eu preciso, nessa etapa final da minha fala, conversar com vocês, é que, a partir dessa percepção toda, dessas 3 etapas, da digitalização, da automação e da transformação, nós precisamos começar a lidar com um novo capítulo para a litigância estratégica e até perceber um fenômeno que ganha força entre nós. Qual seja? Nós sabemos, desde a década de 70, da fala do Galanter, que nós temos 2 tipos de litigantes. Os litigantes habituais, os repeat players, e os litigantes ocasionais ou eventuais, que são aqueles que vão uma vez na vida ou na morte no judiciário ou tentar resolver um conflito. Se nós temos essa situação, nós precisamos verificar em que medida que essas tecnologias todas, que vão criar um novo perfil de advogado que não vai mais para uma audiência de conciliação tentar fazer, como se diz, fazer uma audiência com base na sua experiência, que é aquele advogado que vira e fala assim, nossa, eu vou fazer o acordo porque eu tenho uma experiência muito grande nessas temáticas, e aí eu vou efetivamente verificar. Não. O advogado da atualidade, o advogado que promove a advocacia avançada, ele vai fazer o quê? Ele vai ter acesso a esses dados por uma legal tech que vai oferecer isso para ele, ou porque internamente ele vai criar, a partir, por exemplo, do seu banco de dados, ou fazendo uma análise das próprias decisões dos tribunais, ele vai pegar um determinado tema que ele litiga e vai conseguir estabelecer um relatório jurisprudencial, na qual ele vai ter o conhecimento de qual que é a média que aquele juiz oferece, por exemplo, de condenação por uma negativação, pegar uma hipótese super singela. E ao invés dele ir lá fazer uma proposta com base no absoluto achismo na experiência, ele vai fazer aquela oferta com base no dado que ele pegou, que ele utilizou um software programado ou não programado, uma IA, que parametrizou esses dados e oferece para ele essa informação preditiva, ou seja, o juiz, nesses casos, fixa tanto. E aí ele vai, obviamente, fazer um cálculo estratégico com o seu próprio cliente para fazer esse tipo de abordagem. Como eu disse mais cedo, esse tipo de informação pode auxiliá-lo, inclusive, a criar uma ODR, para que ele crie um robozinho para tentar fazer acordos com as partes contrárias,
às vezes tecnologicamente, oferecendo para ele um percentual de 50%, 60% do que, em média, um juiz ofertaria ou decidiria ao final daquele processo. Então, ele começa a fazer um outro tipo de abordagem a partir de dados, e não a partir da sua percepção ou da sua experiência ou coisa que o valha. Ele começa a trabalhar com outro tipo de abordagem. E essa abordagem, ela induz isso que eu estou chamando de advocacia avançada, no qual eu promovo uma verdadeira fusão homem-máquina. Ou seja, eu crio soluções internas, e eu posso dar um exemplo, que talvez seja o exemplo mais emblemático no Brasil, de uma solução in-house na advocacia, que é a solução da Advocacia Geral da União. A AGU tem um sistema, que é o Sapiens, e agora o Sapiens 2.0, que ele simplesmente faz toda a grande maioria das atividades repetitivas dos advogados da União. Ele procura documentação, ele sugere petições, ele sugere peças, ele faz peças mais singelas, e ainda sobra para os advogados da União, que representam talvez o maior escritório do mundo, eles são 8.000 advogados, ainda sobra 25% de atividades, mas atividades das quais aquelas chatas de ficar entrando em várias plataformas eletrônicas, o sistema todo faz isso automaticamente. E agora a AGU começa a parametrizar seus dados internos para oferecer esse tipo de informação. Então, eles sabem, por exemplo, que numa determinada cidade, o perito ou tal perito dá tal laudo para tal tipo de situação. Eles têm essa informação parametrizada, até para saber como que aquele perito, se ele age ou não corretamente. Ou seja, eu começo a abrir a caixa preta de todas as profissões a partir dos dados. Isso, inclusive, descortina os problemas, por exemplo, que a doutora Caroline fez alusão, como, por exemplo, dos vieses dos modelos algorítmicos, no qual eu consigo verificar, por exemplo, a partir da análise dos dados, que determinado profissional, pode ser um juiz, pode ser um perito, pode ser um promotor, pode ser um advogado, ele tem um comportamento preconceituoso, enviesado, ou que uma determinada profissão oferta uma análise preconceituosa com um determinado grupo de pessoas. Porque a máquina, ela parametriza os dados e mostra a resposta que ela dá está em conformidade com os seus dados. Ela não é preconceituosa. Mas nós temos exemplos de modelos algorítmicos de IA, por exemplo, nos Estados Unidos, no caso do COMPASS, que inclusive foi referido hoje pela manhã pela professora Isabela Fonseca, que se demonstrou que o COMPASS ele oferece um risco, ou ele aumenta o risco, numa análise de risco para possíveis detentos nos Estados Unidos, ou pessoas que foram encarceradas no sistema processual penal americano, que se a pessoa for negra ou latina, ele aumenta o score de periculosidade, porque ele foi alimentado com decisões humanas que fizeram a mesma análise. Então, ele desvela esse problema. Só que a partir do momento em que eu tenho acesso a esse banco de dados, eu começo a poder usá-los para poder, inclusive, o quê? Customizar soluções. Então, às vezes, eu consigo encontrar uma ferramenta de prateleira desenvolvida por Legaltechs, como as que eu fiz alusão há pouco, sem receber nada por isso, pontos. Ou seja, elas conseguem me oferecer um dado pronto na área trabalhista, na área tributária, ainda não temos nenhuma no Brasil na área civil. Ou seja, eu parametrizo, ele consegue te dar uma série de dados prontos. Isso acontece aqui no Brasil e acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários países. Há uma tendência, inclusive, muito grande, e no Brasil, inclusive, um aumento das lawtechs, dessas startups que trabalham com direito e tecnologia para resolver problemas definidos, aumenta cada vez mais. Só que, então, nós precisamos começar a perceber em que medida que esse tipo de utilização potencializa a nossa profissão. E eu não tenho dúvidas que o advogado que tiver um grande conhecimento jurídico e, ao mesmo tempo, tiver a possibilidade efetiva de lidar da melhor forma possível com esse tipo de tecnologia, ele faz uma fusão poderosa, porque ele vai conseguir ter os dados de todos os juízes, e percebam, agora o judiciário brasileiro tende a abrir seus dados, tende a favorecer, inclusive, a captação desses dados, porque hoje quem faz isso são pessoas que têm determinados mais condição, e que têm condição de criar ou ter um robô para extrair os dados à força do judiciário, para poder parametrizar os dados. Mas agora
o judiciário brasileiro tende a adotar padrões de open data, típicos de sistemas que permitem aquilo que a gente chama de interfaces ou APIs para extração de informações. Se isso é possível, eu vou poder usar jurimetria, eu vou poder fazer essa utilização desses dados, e, obviamente, isso tem um lado muito bom, mas tem um lado muito problemático, que é o último aspecto que eu tenho que conversar com vocês, dos possíveis futuros que a gente pode delinear. Porque, percebam, nós estamos diante de uma situação na qual eu posso estar diante de 4 hipóteses do emprego dessas tecnologias. A primeira hipótese é a hipótese na qual eu vou ter uma assimetria muito grande de informação, uma situação de simetria, de informações entre o judiciário e as partes. Ou seja, o judiciário tem muita informação, ele sabe como ele trabalha, ele sabe como ele julga, e automaticamente, se ele tem todo esse conhecimento, ele vai poder trabalhar sem riscos dele ser cooptado pelos grandes players do mercado. Esse quadro de um juiz com muita informação pode conviver com 2 quadros, de advogados em simetria de informações, que também conseguem fazer essa fusão de um grande conhecimento jurídico e de emprego de tecnologia, ou de um quadro assimétrico, no qual eu tenho os litigantes habituais, inclusive com emprego de tecnologia, e litigantes habituais que às vezes não sabem mal ligar um computador, mal acessar o PJE. Sabemos nós que, no Brasil, esse quadro de simetria absoluta entre o judiciário e as partes é uma utopia. É o que o professor David Engstrom, de Stanford, chama de democratização máxima do sistema processual. Só que sabemos que isso não é a realidade. E não é a realidade por 2 razões. Primeiro, porque entre os litigantes, eu tenho esse fosso entre os litigantes habituais e os eventuais. Porque os litigantes habituais, eles têm muito mais informação, e os litigantes habituais estão investindo maciçamente em tecnologia, vide a AGU. E nós temos um outro quadro, que é um judiciário que não tem as mesmas informações, ele tem um déficit em relação às partes, e pode conviver também com partes em simetria ou partes em assimetria, que é o que ele chama de distopia processual. E o pior, e aí é a nossa maior preocupação, talvez nós estejamos caminhando para esse 4º enfoque no direito brasileiro. Porque o judiciário brasileiro investe maciçamente em tecnologia na atualidade. Inclusive, graças às últimas gestões do ministro Toffoli e agora do ministro Fux, que, inclusive, investe de um modo muito consistente. Só que a preocupação do judiciário, em todos os tribunais, desde o Supremo Tribunal Federal, é muito mais em dar vazão para o seu serviço do que compreender internamente como ele funciona. Porque seria imperativo que cada juiz tivesse esses dados dele próprio, para que ele não corresse o risco desse tipo de utilização estratégica. E mais, se eu tivesse mais tempo, eu falaria para vocês sobre a possibilidade de enviesamento cognitivo dos juízes. Porque já existem startups no exterior e no Brasil, na qual eles não estão simplesmente fazendo uma análise preditiva de como os juízes julgam. Eles estão fazendo uma análise de qual argumento induz maior chances do juiz acatar aquela informação. E o modelo algoritmo de IA auxilia essa pessoa nesse aspecto. Percebam, então, meus caros, que nós estamos diante de uma grande encruzilhada. E nessa encruzilhada, resta a todos nós perceber a necessidade de que nós comecemos a entender com cada vez maior proficiência esse fenômeno, que nós estamos diante dele, para que vocês possam compreender adequadamente. Eu deixo aqui, nesse QR Code, todos os meus contatos, aqui algumas indicações bibliográficas, inclusive uma obra Inteligência Artificial que tem, inclusive, artigos de vários participantes aqui deste evento. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser sanear alguma dúvida, eu estou à disposição de todos. Eu costumo dizer que eu estou em todas as redes sociais, só não estou no TikTok e no Tinder. Muito obrigado.